Olá, vamos falar um pouco nesta aula de demonstração a respeito das frases enfáticas, quando nós as enfatizamos. Vamos pegar o primeiro verbo auxiliar que nós estudamos, que é o verbo to be. Então vou dar uma demonstração como enfatizar com o verbo to be. Então to be que significa ser e estar. Então vamos lá. Esta frase aqui, I am a teacher. Então, este aqui é o verbo to be, né? O be conjugado com o pronome pessoal I. I am a teacher. Eu sou um professor. Eu sou um professor. Esta é uma frase normal. Se eu quiser enfatizá-la, eu simplesmente vou pegar o verbo be ou be e jogá-lo para antes do pronome pessoal I. Então, am, veio em maiúsculo, am, I, a teacher. Am I a teacher? Tradução desta. A de cima primeiro, eu sou um professor. A de baixo, eu sou um professor. Eu simplesmente a enfatizei. Então, vocês observam que o modelo desta frase é como se estivéssemos interrogando. O modelo é de uma interrogativa, mas nós mudamos a entonação, que é o modo de falar, e o ponto no final da frase, que pode ser de ponto final ou pode ser de exclamação. Só que o ponto final é mais usado. Então, eu sou um professor, eu sou um professor. Na América, o pessoal nas ruas, sem levar a gramática em consideração, simplesmente falam esta daqui mais alta para enfatizar, ao invés de falar. Então, ao invés de fazer com este modelo de baixo, simplesmente falam aqui mais alto. I am a teacher, ao invés de am I a teacher, que é o certo perante a gramática. Ok? Eu sou um professor, eu sou um professor. Então, dei um exemplo aqui de como enfatizarmos usando o verbo auxiliar to be, que significa ser e estar. O segundo verbo auxiliar, que vou dar uma demonstração de como enfatizar com ele, é o verbo do. É o verbo do. Por exemplo, então, a frase You speak English. You speak English. Você fala inglês. Então, esta é uma frase afirmativa normal. You speak English. Você fala inglês. Agora, queremos enfatizá-la. Só que, com o verbo auxiliar do, é um pouco diferente. Porque com o verbo be, nós pegamos o verbo be e jogamos para antes. Nós o jogamos para antes do pronome pessoal. Agora, com o verbo auxiliar do, nós não vamos fazer isso, colocar o do aqui. Do you speak English? Nós não vamos fazer desta maneira. Por quê? Então, como se estivéssemos interrogando. Porque isso daqui é uma interrogativa. Como se estivéssemos interrogando. O que vai acontecer? Então, quando formos enfatizar com o verbo auxiliar do, nós simplesmente vamos colocá-lo no meio da frase. Então, deixa eu só anotar de novo aqui. Então, you do, ele veio no meio. You do speak English. You do speak English. Então, tradução desta frase. Você fala inglês. A de cima. Você fala inglês, é uma frase afirmativa comum. E a de baixo. Você fala inglês. Simplesmente nós a enfatizamos. Ok? Então, aqui foi um exemplo, uma demonstração de como enfatizamos com o verbo to be, ou be, que significa ser e estar, e o verbo auxiliar do. Com o to be, nós simplesmente jogamos para antes do pronome pessoal o verbo to be para que possamos enfatizá-lo.
ok? O modelo é igual ao de uma interrogativa, mas mudamos a entonação, que é o modo de falar, e o ponto no final, que pode ser ponto final ou ponto de exclamação. E o do, nós não jogamos para antes do pronome pessoal, nós o colocamos no meio da frase, ok? Então esta foi uma demonstração das enfáticas, como enfatizamos com o verbo to be, verbo auxiliar to be, o to be é auxiliar e principal também, ok? E o verbo auxiliar do, ok? Então, preste atenção nisso.